dos assuntos mais importantes desse ano que está terminando foi a guerra da Ucrânia. Vamos ver o que o Pondé disse sobre a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, que aconteceu em fevereiro desse ano que termina agora. Porque esse apoio popular, do que a gente pode chamar das praças cantando Imagine All the People, não sei o quê, esse apoio popular é um apoio que, na realidade, ele é frívolo. Ele está aqui e, de repente, ele pode desaparecer. Os vídeos da guerra da Ucrânia podem cansar as pessoas. E o Putin sabe muito bem disso. Porque, apesar de que o Putin, pessoa, não tem o conhecimento, a competência que o Zelensky tem, a Rússia, sabidamente, ela é, digamos assim, uma grande especialista em redes digitais, política digital, cyberataques e todo tipo dessas coisas que falam por aí. Então, o Putin sabe muito bem de que todo esse barulho, chega uma hora que a população cansa. A mídia deixa de dar manchete sobre isso, começa a dar manchete de outra coisa. E aí, os russos e os ucranianos sem apoio da OTAN. Porque quando a Polônia ensaiou querendo mandar um dos caças que ela recebeu dos outros, porque ela não tem essa bola toda, o que os Estados Unidos falou? O que a Kamala Harris falou? Não vamos, pelo menos até então, não vamos não. Por quê? Porque os Estados Unidos sabem muito bem que se ele atravessar o samba, né, com a Rússia pode escalar num nível muito mais alto a violência, e não só nuclear, violência convencional. Então, eu não poria tanta bola e não apostaria tanto no poder da opinião pública mundial, porque a opinião pública mundial cansa. É o saco quando você acerta, né? E ainda mais uma coisa como essa, porque isso também é óbvio, né? Por isso que o Nelson dizia que só os profetas são os únicos que veem o óbvio, né? Não sei, mas como chama isso? A mobilização da opinião pública mundial em favor da Ucrânia virou pó, né? Era óbvio que ia virar. Cansou. Mas eu acho que teve alguns elementos também específicos que contribuíram para isso. Por exemplo, você não tem mais jornalistas praticamente lá. Você tem a CNN, Pondé, tinha 75 jornalistas lá em fevereiro. 75 jornalistas não, incluindo tradutores, motoristas, 75 pessoas lá. É muito dinheiro. E agora, porque a coisa escalou tanto, você não tem condições de manter nem financeiras e nem por questões mínimas de segurança, lá o número de jornalistas diminuiu muito. Então, sem jornalistas também, isso reverbera menos. Eu acho que tem essa questão pontual, não? Sem dúvida. Isso principalmente do ponto de vista de quem vê jornalismo profissional, né? Mas aquelas pessoas que, do começo, como eu citei, a gente lembra que tinha aquele povo cantando, acho que até em Budapeste, se não me engano, se cantou, né? Imagina, terra do Orbán, né? Se cantou Imagine All the People, sei lá o quê. As pessoas gostam desses gestos, que nem durante a Copa do Mundo, né? A Alemanha, na sua estreia, os jogadores fizeram aquele gesto de pôr a mão na boca, como protesto, direitos humanos são inegociáveis. Se quisesse boicotar a Copa do Mundo do Catar, por direitos humanos, era muito fácil. Não ia, certo? Mas não pode, é muito dinheiro, é muito trabalho de marca, carreira profissional. Então, é óbvio que direitos humanos são negociáveis. Só não sabe disso o coitado dos alunos jovens que estão por aí ouvindo um monte de gente mentir. É claro que é negociável. Direitos humanos são negociáveis na medida de quem paga a conta, de quanto custa. Em tese, não deveria ser. Não deveria ser em tese. Mas, na prática, então, é um pouco isso que eu estava pensando quando eu dizia que a mobilização pública ia perder foco. Se os jornalistas... Inclusive, a coisa durou muito tempo, né? Esticou o ano inteiro, né, a guerra. E o jornalismo também tinha mais coisa para mostrar, né, do que ficar só gastando dinheiro lá com a Ucrânia, que foi uma guerra que supostamente ia ser curta e acabou virando uma guerra quase endêmica, né, e não só epidêmica. Mas eu acho que as redes sociais, o povo no dia a dia, mesmo com o jornalismo, teria desencanado.